Boa noite. O nosso primeiro pensamento é sempre endereçado ao Mestre Jesus, propiciador, condutor da nossa vida. Sempre ao nosso lado, com seu aprendizado, com a sua orientação. Queremos, Senhor, agradecer pelo teu amparo diário. Lembrando dos espíritos amigos, sempre ao nosso lado, torcendo, vibrando por nós, sussurrando em nossos ouvidos: olha, não desista, confie, acredite, tudo vai dar certo. Cabe a gente abrir e ouvi-los. A eles também queremos agradecer. Quero envolver as pessoas aqui presentes em energias de carinho, de afeto, a casa que nos acolhe com energias de gratidão. Gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do esclarecimento que a casa nos oferece a todos nós. Nós que somos daqui. Falei para o Marquinhos, essa noite eu queria propor para vocês um exercício. Eu queria propor para vocês um exercício. Mas como assim um exercício? É que eu gosto muito de exercício. Então, eu queria propor para vocês um exercício essa noite. E por que eu queria propor isso daí? Para mim vai ser a primeira vez que eu vou fazê-lo também. Vamos fazer juntos, tá? Mas daqui a pouco eu explico por que eu vou propor para vocês esse exercício. A doutrina espírita, ela sempre recomendou para que a gente fizesse a nossa transformação, a nossa melhora, o nosso progresso. Pega no livro Opinião Espírita, o André Luiz fala o seguinte: desde a primeira hora da doutrina espírita, recomendam os emissários da esfera superior uma reforma urgente, uma reforma inadiável, uma reforma intransferível. Reforma de quem? De cada um de nós. Não é da minha esposa, não é do meu filho, da minha filha, dos meus pais, não, é reforma minha. E como é feita essa reforma? Nas bases do Evangelho de Jesus. André Luiz ratifica, confirma o que a doutrina espírita sempre pega. A literatura espírita sempre está divulgando isso daí. Na entrada do centro não tem aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo seu esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Olha aí a literatura, a doutrina espírita, os espíritos recomendando para a gente a nossa melhora. Se você pegar, pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: qual é o objetivo da encarnação para os espíritos? E a resposta vem o seguinte: Deus a impôs com a finalidade, com objetivos de fazer chegar à perfeição. Olha aí a doutrina espírita recomendando, dizendo, olha, comece a sua transformação, comece a sua melhora. E aí até que, eu imagino que Kardec chegou mais ou menos para os espíritos e falou mais ou menos assim: olha, já que vocês estão divulgando que a gente tem que transformar, já que vocês estão nos recomendando e nos orientando que a gente é interessante para que a gente faça a nossa transformação, com o meio prático, com o meio eficaz nesta vida de se melhorar e evitar o arrastamento ao mal. A pergunta é a 919, que nós vamos estudar hoje, né? Kardec pergunta: qual é o meio prático e eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento ao mal? Como que eu faço para ser melhor? Como que eu faço para identificar aquilo que em mim atrapalha o meu progresso? Como que eu faço para ser mais amoroso, mais afetuoso? Como que eu faço para trabalhar o meu egoísmo, o meu orgulho, ser mais humilde? Como que eu faço para tratar o outro melhor, trabalhar a indiferença? Como que eu faço daí? Como que eu faço para resistir ao mal, né? Resistir àquela vontade. Vocês não têm isso daqui, mas o pessoal lá fora tem uma vontade de se vingar, né? Quando recebe alguma provocação, alguma ofensa, o pessoal lá fora adora vingar. Como eu faço para resistir a esse desejo de vingança que eu tenho dentro de mim? Como que eu faço para ser menos melindroso? Como que eu faço para guardar menos raiva dentro do meu coração? Como que eu faço daí? Kardec perguntou. E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo.
Conhece a ti mesmo é atribuído a Sócrates, está escrito na entrada de Delfos, né? E aí Kardec falou assim, conhece a ti mesmo, quer dizer que quando eu identifico aquilo que tem que ser melhorado, eu consigo ser melhor, eu consigo resistir às tentações, eu consigo resistir às facilidades, eu consigo resistir ao menor esforço que tem lá fora? Sim. A partir do momento que você começa a identificar o seu defeito, nós não temos defeitos. A partir do momento que você consegue identificar os seus pontos de melhoria, você consegue se melhorar. É mais ou menos assim, o carro está quebrado, você identifica o defeito, você arruma o carro continua andando. É a mesma coisa que acontece com a gente. A partir do momento em que a gente começar a trabalhar os nossos pontos de melhorias, identificar aquilo que impede a nossa melhora, a gente começa a crescer, a progredir. Aí Kardec falou assim, então tá legal, valeu, tudo bem. Sabemos do valor dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está em conhecer a si mesmo. Como a gente faz para conhecer a si mesmo? Fala para a gente, explica. Como que a gente faz para conhecer a si mesmo? Né? E aí, é o exercício que eu queria propor para vocês essa noite. Né? É o exercício que Santo Agostinho nos propõe. Quem responde essa pergunta é Santo Agostinho. E como que Santo Agostinho fala? Ele fala o seguinte, fazei como eu fazia eu mesmo quando estava na terra. No final de cada jornada, eu interrogava minha consciência e perguntava a mim mesmo, será que eu faltei com algum dever? Será que tinha alguém para reclamar de mim? Então vamos lá, ó. Imaginemos, então hoje, vai ser o primeiro dia que nós vamos fazer esse exercício. Eu sei que vocês já fazem diariamente, mas como para mim é a primeira vez que eu vou fazer, eu queria que vocês me ajudassem, então, a fazer esse exercício. Eu vou imaginar que todos esses anos, eu estou com 50 anos, que todos esses 50 anos tenha sido um dia só. Um dia só. Porque a partir de amanhã eu vou fazer diariamente, mas como eu não fiz esse exercício ainda, eu vou imaginar que esses 50 anos vividos tenha sido um dia só. Né? E aí, Santo Agostinho fala o seguinte, então vamos lá fazer esse exercício. Imaginemos em nossa casa, depois do nosso trabalho, do nosso banho, do nosso lanche, da confraternização com os nossos entes queridos, todos nós temos um cantinho especial nas nossas casas, aquele cantinho que a gente usa para meditação, para ler, para assistir televisão, a gente tem um cantinho especial na nossa casa. Vamos para esse cantinho, e lá a gente começa a fazer o exercício de Santo Agostinho. Será que eu faltei com algum dever? Com quem eu faltei com algum dever primeiro? Comigo. Qual é o meu maior patrimônio? É o meu corpo físico. Qual o tipo de alimento material que eu tenho jogado dentro dele? Né? Será que eu sou absorvido pelos alimentos ou os alimentos que me absorvem? Será que eu me alimento e me nutro ou só como sem perceber? Como eu tenho cuidado desse patrimônio maravilhoso que nós temos, que é o nosso corpo físico? Que tipo de alimento espiritual eu tenho ingerido? Será que eu tenho carregado muita mágoa, muito ressentimento? Será que eu tenho carregado muito ódio em meu coração? Né? Será que eu tenho carregado muita vontade de vingar? Sabe, gente, muitas faltas que a gente comete diariamente passam despercebidos pela gente. E quando a gente faz esse exercício do Santo Agostinho, a gente volta e se questiona. Olha, nós estamos lá em casa. Poxa vida, deixa eu pensar, como foi esse dia de hoje? Santo Agostinho fala o seguinte, quanto mais você se questionar, quanto mais você se perguntar, mais você consegue identificar o seu erro e ser melhor. Será que eu faltei com algum ente querido? Será que aquelas pessoas que são tão importantes para mim tinham algo para se lamentar e reclamar de mim? Esses dias estávamos numa reunião com os amigos, era aniversário de um amigo nosso. A esposa fez uma surpresa para ele, reuniu alguns companheiros, estávamos lá, ela estava ofegante de alegria por poder fazer uma festa surpresa para o marido. Festinha de meia dúzia de companheiros nossos lá. E ele, na hora que ele chegou, nós cantamos parabéns para ele, e ele ficou meio assim, não falou para ela, nossa, meu amor, como você é especial, não falou nada, mas tudo bem. Ficamos lá e tal, e aí ela trouxe um presente para ele. Né? Aí ela chegou e deu o presente para ele na frente de todo mundo.
Todo mundo esperava que ele falava assim, nossa, meu bem, você me surpreendeu mais uma vez. E ele abriu aquele presente, era uma camiseta, ele olhou, falou, é bonita, mas eu não gosto dessa cor, você sabe disso daí. Ela estava muito alegre, eufórica, ela murchou. E aí eu lembrei da Vivita Cartier, no livro Trovadores do Mais Além, que fala o seguinte, caridade principia nesta lição do bem. Nunca roubes a alegria do coração de ninguém. Eu pensei, será que eu roubei a alegria do coração das pessoas? Eu vou falar para vocês, já que eu estou fazendo exercício, não foi uma vez só não. Mais de uma vez eu roubei a alegria do coração das pessoas. Quando as pessoas chegavam com alegria, contente, contando algum sucesso dela, contando alguma aquisição, eu jogava um balde de água fria. Então, estou lá fazendo exercício. Poxa vida, eu já roubei a alegria do coração de alguém. Né? E quando as pessoas erram com a gente, os entes queridos que a gente ama tanto, eles cometem erros. Todos nós estamos suscetíveis de cometer erros. E quando eles erram com a gente, como a gente os trata? Existem algumas coincidências que acontecem na minha vida. Né? Eu não sei se é coincidência, sabe, Marquinhos? Antes de eu contar como a gente trata as pessoas quando as pessoas erram. Esses dias eu estava no Rio de Janeiro, eu passei na casa de uma prima minha, passei pela calçada de Copacabana e vi um carro quebrado, eu falei, vou ajudar. Cheguei lá, era um cliente meu com o carro quebrado. Olha a coincidência. Esses dias eu estava chegando no Atacadão, escutei uma batida lá fora, falei, alguém bateu. Cheguei lá, era um cliente. Falei, meu Deus, acontecem algumas coincidências comigo. Mas como eu trato as pessoas que erram, meus entes queridos, quando eles erram? Há uns anos atrás, eu saí para atender um cliente muito cedo. Devia ser umas 6h15 da manhã. Na volta, ao invés de eu guardar, eu fui atender o cliente, passei na padaria, comprei um pão, falei assim, vou comer um pão rapidinho, tomo um café e vou para o escritório. E aí eu cheguei em casa, eu poderia ter guardado o carro dentro da garagem. Morava ali na rua Guanabara, aqui no final do Seixas. Falei, não, vai ser rapidinho. Vou deixar o carro aqui na frente de casa mesmo, tomo um café e saio. E entrei, a hora que eu sentei na mesa para tomar meu café, escutei, quando o vizinho que morava na frente de casa ligou a caminhonete. Falei, meu vizinho ligou a caminhonete, tudo bem. Escutei quando ele desceu a rampa da casa dele, tudo bem. E escutei uma freada e uma batida. Pensei, olhei para a Selma e falei assim, 5 segundos, se tocar o interfone, alguém bateu na Quantum. 3 segundos, a campainha estava gritando. Fui lá fora, era a esposa do segurado nosso. César do céu, olha o que aconteceu, que eu bati no teu carro, nossa, mas... Falei, dona, eu não vou falar o nome dela, que talvez vocês conheçam. Dona Maria, não tem problema, ela não chama Maria. Dona Maria, não tem problema, o corretor de seguros da senhora é o melhor da cidade, no caso, sou eu até hoje. Eu vou atender ele, a senhora, eu vou me atender como se fosse para mim mesmo, pode ficar sossegado, esse corretor é muito bom e tal. E eu tentando consolar, não, César, nossa, mas eu não me conformo. Eu falei, calma, dona Leila, vamos arrumar o carro da senhora. Nisso veio o maridão. Abriu uma aspas aqui, o maridão ele era muito bom motorista, ele foi piloto de prova da Ford. Às vezes nós dávamos umas voltas pelo bairro, assim, ele me ensinava a trocar de marcha do carro sem pisar na embreagem, só com o tempo do motor. E a hora que ele chegou assim, que ele olhou para a mulher, que dó. Ele acabou com a mulher na minha frente. A coisa mais leve que ele falou para ela foi o seguinte, olha, a mulher só serve para pilotar fogão. E aí ela começou a chorar, eu, calma, nós vamos dar conta daqui, não tem problema, me consolando. Eu pensei comigo, sabe, depois que aconteceu, será que eu trato minha esposa quando ela erra desse jeito, rebaixando, pisando, humilhando? Como eu trato os entes queridos quando eles erram, né? E aí, bom, 20 dias depois, meu carro ficou pronto, quase um mês, porque o pessoal lá da oficina não chegava na cor, aquela pintura perolizada, vermelha perolizada, até que chegaram na cor. Saí para atender o mesmo cliente, 6h15 da manhã, voltei e falei, bom, tomar um café rapidinho, passei na padaria, comprei um pão, e aí o vizinho morava bem na reta da minha casa, eu falei, bom, eu vou colocar desse lado aqui, porque falaram que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? E detalhe, esse vizinho aqui, ele estava sem carro, então esse vizinho, dono da caminhonete, ele tinha uma caminhonete e uma Fiorino, e como esse outro vizinho estava sem carro, ele guardava Fiorino na garagem desse outro vizinho, falei, bom, tudo bem, né? Vou lá, estou tomando café, escutei quando alguém ligou a Fiorino, legal. Escutei quando alguém veio descendo com a Fiorino. Escutei uma freada e uma batida. Falei, não pode ser de novo. Não pode ser de novo. Se tocar a campainha 5 segundos,
A Dona Maria bateu no meu carro de novo. 5 segundos, toca a campainha. Eu já fui até desacostumado. Falei, nossa, mais um mês sem carro, né? Que eu abro a porta, quem tinha batido? O maridão. Falei, ai, que delícia. Nossa. Passei a navalha no sentador. Meu pai tinha um sentador, quando ele amolava as navalhas, passei a navalha no sentador assim. Falei, mas o que o senhor fez aí, seu moço, né? Aí veio a mulher. Falei, Dona Maria, faça favor, vem aqui ficar do meu lado aqui, olha o que ele fez. A senhora vai ter um copiloto no fogão da senhora. Porque já que a senhora só serve para pilotar fogão, agora você vai ter um copiloto. E a pessoa orgulhosa, ela não reconhece o erro, que ele tinha um orgulho muito grande, que ele era muito bom motorista. E ele falou assim, mas aí que tá, você sabe por que eu bati no teu carro? Por quê? Porque está na rua, porque se estivesse na garagem não teria batido. Ele justificou o erro dele, só que ele não justificou o erro quando foi da mulher dele. E passando assim, estamos fazendo a reflexão lá em casa, cada um na sua casa. Será que eu justifico o erro do meu ente querido? Será que quando eles erram, eu tento entender o porquê ele errou? Ou eu vou com os 2 pés na garganta dele, eu piso, humilho? Como que eu tenho agido? Santo Agostinho que está falando para a gente, se questione, se pergunte. Quanto mais você questionar, quanto mais você se perguntar, mais você cresce, mais você melhora. E a resposta não é para o vizinho, não é para a tua esposa, a resposta é você que vai responder para você mesmo. Como eu tenho agido? Né? Será que eu tenho cobrado muito dos meus entes queridos? Será que eu tenho cobrado aquilo que eu não dou? Será que eu reconheço o esforço que as pessoas fazem para me agradar? Será que eu reconheço o esforço que minha esposa faz para me colocar um banquete, arroz, feijão, um ovo frito, uma abobrinha, uma misturona, né? Será que eu reconheço o esforço que ela fez ou eu cobro porque não teve a carne? Será que como esposa eu reconheço o esforço que o meu marido fez para lá botar o dia inteiro, das 7 da manhã às 7 da noite? Ou eu fico exigindo, fico cobrando? Como eu tenho tratado meus entes queridos? Será que eles teriam alguma coisa de reclamar de mim? Santo Agostinho que está perguntando. Nós estamos lá em casa fazendo essa reflexão. Essa reflexão é diária. Hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo. A partir de amanhã eu vou fazer como vocês. Faço todos os dias. Aqui o pessoal falou que Marquinhos falou que o pessoal faz todo dia essa reflexão aqui. Então, são situações que Santo Agostinho fala o seguinte: conforme você mais se pergunta, mais você melhora, mais você identifica aquilo que você tem que trabalhar, aquilo que tem que ser melhorado. E ele continua falando aqui. E ele fala o seguinte: em qual circunstância você agiu? Com qual objetivo você agiu? Quando eu era adolescente, o meu sonho era ter um Escort XR3 com teto solar azul. Esse era meu sonho de consumo. Eu também? Você lembra? Não era a tua época, né? Meu sonho era isso daí. Você lembra do carro só no museu, né? Porque meu sonho era ter esse carro. E aí eu estava na seguradora, chegou um amigo meu e falou: César, eu vou ter que casar meio às pressas. Eu engravidei a minha namorada. Eu falei: verdade, verdade. E eu paquerava o Escort dele assim, com uma inveja lascada. Ele saiu da companhia com aquele carro e dá uma dor de cotovelo, ele abriu o teto solar assim, eu ficava olhando, falei: nossa, que carro lindo. E aí ele falou assim: então, é um consórcio e é o seguinte, ó, eu paguei já metade do consórcio e eu entrego esse carro somente pelas parcelas que faltam a vencer. Eu falei: como é que é? Eu falei: é isso que eu tenho que fazer, porque eu preciso casar, eu preciso assumir agora minha família, né? Vou ser pai de família e tal. E aí eu cheguei para o meu pai, falei: pai, olha, negócio de ocasião. Meu pai era muito sábio, eu aprendi muito com meu pai. Eu sempre falo nas minhas orações que eu sou um devedor a ele. Se eu for 10% do que meu pai foi nessa vida, se eu for 10% do que ele foi, eu ganhei a encarnação. E eu cheguei e falei para o meu pai, pai, negócio de ocasião, vamos aproveitar a oportunidade. Sabe o Miguel, então? E contei a história. Meu pai ficou olhando assim, falei: vamos aproveitar a oportunidade, pai. Meu pai perguntou uma vez: que oportunidade? Eu falei: que oportunidade de comprar o carro do meu sonho pela metade do preço e em parcelas. Meu pai perguntou de novo: que oportunidade você está aproveitando? Você está aproveitando a oportunidade de prejudicar um amigo seu para satisfazer um prazer? Você já pensou o que vai acontecer com ele? Que ele precisa desse dinheiro, porque ele vai construir uma família agora. Com qual objetivo? Parecia que ele tinha lido essa pergunta. Com qual objetivo você está agindo?
Você está agindo para se beneficiar, prejudicando o outro? Eu falei, mas alguém vai fazer isso com ele? Meu pai falou assim, é problema do outro fazer. Eu estou te orientando. Pergunte se você estivesse no lugar dele, se você queria que alguém agisse assim com você. Eu fiquei olhando assim. Meu pai falou assim, lembre-se sempre, se você for fazer algum negócio que tiver alguém prejudicado, não faça. Né? Nós compramos o XR3 pelo preço justo. Nem um centavo a menos. E foi um carro muito legal. Curti o carro porque eu comprei ele pelo preço justo. Então, com qual objetivo eu agi? Será que eu agi para levar algum tipo de vantagem? Será que eu agi para me promover, para aparecer, para prejudicar alguém? Com qual objetivo eu agi? E Santo Agostinho continua aqui, ó. Será que você faz alguma coisa que você tem vergonha de confessar? Esses dias eu tenho um companheiro meu, muito amigo. Ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. A gente está sempre juntos. E ele pensa que eu não sei que ele fuma. Né? Ele pensa que eu não sei que ele fuma. E esses dias eu estava subindo a rua Marechal Deodoro, ele trabalha no centro da cidade. E de rabo de olho eu vi que ele vinha descendo com cigarro. Né? O Marquinhos conhece ele também. E aí ele viu assim, jogou o cigarro assim, e deu umas baforadas assim, catou um papel de bala, tacou na boca, e eu fingi que não via ele. De repente, fulano, vem cá e tal. E só que ele não me abraçou, pegou minha mão de longe, assim, normalmente ele dá um abraço apertado, aquele dia não me abraçou, porque eu senti o cheiro e tal. E aí, tudo bem, aí chegou um outro companheiro do centro, nós fizemos uma rodinha em frente do HSBC ali da Marechal. Né? Então, será que a gente teria vergonha, a gente tem vergonha de fazer alguma coisa, de confessar às outras pessoas que a gente tem feito? Será que eu teria vergonha de confessar que eu fui lá no supermercado, a menina do supermercado estava muito atarefada, cheia de coisa na cabeça, assim, ao invés de ela me voltar R$10, ela voltou R$50. Será que eu teria coragem de confessar isso daí? Será que eu teria coragem de confessar que a pessoa está na minha frente, cai R$50, eu coloco o pé assim, finge que ninguém está vendo e coloco? Santo Agostinho está falando assim, será que você fez alguma coisa que você teria vergonha de confessar? Né? Questione-se, para que a gente possa melhorar, para que cada um de nós, eu estou fazendo exercício junto com vocês, para que a gente possa se melhorar, é interessante que a gente identifique em nós aquilo que tem que ser melhorado. E se Deus chegasse, Santo Agostinho fala, se continua na resposta aqui, e se Deus chegasse para você, César, e falasse assim, olha César, teu prazo de validade sobre a terra terminou, está na hora de você voltar para o plano espiritual, vamos lá que você foi chamado. Será que eu teria vergonha de alguma coisa que eu fiz? Porque Kardec perguntou para os espíritos o que mais deixa eles envergonhados quando chegam no plano espiritual. E os espíritos responderam, não ter feito todo o bem que poderia ter sido feito. E aí eu lembrei do Jonatas Batista, no livro Trovadores do Além, que fala o seguinte, depois da morte sentimos, no mesmo grau de rudez, tanto o mal que praticamos, quanto o bem que não se fez. Eu imagino o seguinte, vou falar de novo, depois da morte sentimos, no mesmo grau de rudez, tanto o mal que praticamos, quanto o bem que não se fez. Imagino que eu vou chegar lá no plano espiritual, né? E vai estar na minha frente 2 círculos. Um de todo o mal que eu fiz e o outro de todo o bem que eu poderia ter feito e não fiz. E pasmem, a dor, a vergonha vai ser igual, pelo mal que eu fiz e pelo bem que eu deixei de fazer. Que a gente possa se questionar, será que eu tenho feito todo o bem que eu poderia ter feito? E Kardec fala o seguinte, olha, Santo Agostinho fala o seguinte, as respostas serão um alívio para a tua consciência ou a informação de que alguma coisa tem que ser melhorada. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Sabe, gente, uma das coisas que impede o nosso progresso, o nosso crescimento, é a ilusão que nós temos de nós mesmos. Vou falar como espírita. Eu sou da campanha Alta de Souza, já fazem mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho na campanha. Eu aprendi muito com a caridade. E eu sempre me achei o bonzão. Eu sou caridoso. Eu levo comida para a pessoa necessitada.
Eu faço aquela cara de misericórdia quando eu estou entregando, aquela cara de dó da pessoa, entrego, toma meu irmão, né? E faço, então eu tenho aquela ilusão que eu sou um bondoso. Há uns anos atrás, eu morava na Guanabara ainda, toca a campainha um sábado de manhã. E a minha casa era um corredor comprido e eu vi, lá pela janela, que era um irmão da Testemunha de Jeová, batendo, apertando minha campainha. O que eu fiz? Já com preconceito armado, passei pela sala, peguei o telefone sem fio, liguei ele, cheguei lá. Pois não, meu irmão. O cara de pau ainda chamou a pessoa do Testemunho de Jeová de irmão. Pois não, meu irmão. Olha, vamos conversar. Olha, eu sou da igreja tal, queria conversar sobre Jesus. Ah, eu não tenho tempo agora para falar sobre Jesus, caridoso, que vai na campanha Alta de Souza, todo sábado à tarde, né? Tudo que é centro que precisa, eu vou lá ajudar na campanha Alta de Souza, divulgo a campanha Alta de Souza. Eu não tenho tempo para falar de Jesus. Ah, eu tenho um folhetinho. Ah, põe aí na caixinha para mim, fazendo um favor, depois eu leio. Eu acho que está lá até hoje, na caixinha de correio, o panfletinho da campanha da Testemunho de Jeová. Bom, estou fazendo a campanha Alta de Souza pelo semeador, todo sábado à tarde. Estávamos agora em março, um calor, mais um calor, tinha chovido e parou de chover, e choveu e parou de chover, aquele calor, aquele mormaço. Você já viu moringa gelada suando? Eu estava suando que nem moringa gelada. Andando assim, bate palma numa casa, veio uma senhorinha lenta, devagar, manquitola, né? Expliquei o que era o trabalho da campanha Alta de Souza, e ela pegou o saquinho. Aí, no outro final de semana, estava mais quente ainda, eu estava mais suado ainda, a calça tudo grudenta assim, ardido do sol, e vem a senhora, bati palma, a senhorinha olhou e falou, ah, é da campanha, um momentinho só. Foi lá com aquela dificuldade, veio com um pacotinho de feijão, eu não lembro o que era. E ela me entregou e falou assim para mim, nossa, eu admiro tanto os espíritas. Ah, ele foi enchendo. Verdade, nossa, vocês saem nesse sol, dando comida para quem vocês não sabem quem vai ser o beneficiado. Como vocês fazem caridade bem feita. Como eu admiro os espíritas. Ela foi falando assim, eu fui me enchendo, falando, nossa, nós somos bondosos, nós somos demais, não precisamos nem... é bobeira esse negócio aqui, não pode ser, eu sou muito bom, né? Eu não tenho defeito, só tenho qualidade. E ela foi falando, me elogiando. Aí ela falou assim, você sabia que eu sou da Testemunha de Jeová? Eu falei, verdade, verdade. Aí veio uma lembrança lá atrás. Ela falou, você sabia que eu saio pregando nas casas das pessoas? Eu falei, será que foi ela que bateu lá em casa aquela vez? Pensei comigo, né? Aí ela falou assim, então, eu saí pregando o Evangelho de Jesus, né? Gente, se abrisse um buraco ali, eu enfiava minha cabeça de vergonha. E ela falou assim, então, eu faço esse trabalho. Eu, para não ficar por baixo, falei assim, nossa, eu admiro tanto o trabalho de vocês, olha que mentiroso. Eu bati a minha janela na porta deles, né? E ela falou assim, então, nós fazemos esse trabalho de evangelização. Eu falei assim, ó, ainda falei, a senhora tem que continuar, a senhora não pode parar, é importante isso daí. Aí eu falei, bom, agora eu já não sabia onde eu enfiava a cara, passei a mão na sacola, né? Eu falei, tem que continuar. Ela falou assim, não, espera um pouquinho, meu filho, você não vai embora assim. Eu falei, mas o que a senhora vai fazer mais comigo, né? Já não está bom ter me judiado até agora, pensei, né? Ele falou, olha, eu sabia que você vinha aqui, eu preparei um suco de laranja, está muito quente, vem tomar um suquinho de laranja com a gente. Eu falei, meu Jesus, que ilusão que eu tinha de mim. Você gosta de bolo de fubá? É o bolo que eu mais gosto, adoro. Vem comer um pedacinho de bolo. Aí eu falei, não posso, olha, o pessoal está me esperando lá no carro. Eu falei, meu Jesus, alguém me ajuda, me tira de frente dessa mulher que ela está acabando comigo, está me torturando. Né? Eu estava reconhecendo que eu não sou aquilo que eu imaginava que eu fosse. Eu tinha uma ilusão terrível de mim. Aí ela falou, sabe de uma coisa? Suco de laranja realmente não combina com bolo de fubá. Vou fazer um café para você. Eu olhei bem para ela, falei, olha, eu agradeço a lição que a senhora me deu. Essa lição que a senhora está me dando é muito maior que o bolo, que o café e que o suco. A senhora não sabe como a senhora fez bem para mim hoje. Ela falou, mas o que eu fiz bem, sendo que a gente nem falou de Jesus ainda? Eu falei, a senhora que pensa. A senhora começou a fazer com que eu enxergasse o como eu sou. Que ilusão que eu tinha de mim. E isso impedia que eu fizesse minha transformação, que a doutrina espírita divulga, que o Evangelho de Jesus divulga, que os espíritos e a doutrina estão o tempo todo falando aqui, olha, melhora, cresça. Que ilusão que a gente
que eu tinha de mim. E às vezes eu carrego essa ilusão. E isso impede que a gente cresça. Tem um amigo meu que ele fala que ele não é orgulhoso, que ele tem autoestima. A autoestima é o prazer que eu tenho de fazer uma coisa bacana. O orgulho é o prazer que eu tenho de ser superior a outra pessoa. A autoestima, eu não me comparo com ninguém. No orgulho eu me comparo, eu quero competir com o outro, eu quero ser melhor que o outro. Na autoestima eu não preciso ser elogiado, porque eu já trago isso dentro de mim. No orgulho eu necessito do elogio. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu não sou orgulhoso, eu tenho uma autoestima alta. Né? Será que a gente não é orgulhoso? Será que não seria interessante a gente estudar quais as características da autoestima e quais as características do orgulho? Tem amigo meu que fala assim, eu não sou egoísta, eu me amo. Eu trabalho a semana inteira e eu tenho o direito de chegar no sábado no clube, às 8 horas da manhã, e ir embora 8 horas da noite, depois de ter jogado muito tênis, jogado baralho, dominó, jogado futebol, ter bebido, comido. E minha esposa está lá em casa me esperando. Esses dias, às vezes eu falo demais, eu falo assim, mas espera aí, você vai chegar na tua casa 8 horas da noite e tua esposa? Ah, César, eu trabalho a semana inteira, eu mereço, eu me amo. Será que você se ama ou será que você é egoísta? Será que a tua esposa não tem o direito de se divertir? Será que a tua esposa não tem o direito de estar com você? De conversar com você como é o andamento dos teus filhos, da tua casa, das necessidades dela? Será que a gente não precisa, será que você não tem que se olhar para dentro, mais para dentro do teu casamento, da tua família? Ele ficou uns dias sem conversar comigo, eu não sei se deu certo, sabe? Mas a pessoa fala assim, eu não sou egoísta, eu me amo, né? Então, gente, isso, Santo Agostinho falando, sabe? Santo Agostinho pregando, olha, você quer se melhorar? Pergunte, você tem ilusão sobre você mesmo? Ó, nós estamos lá em casa fazendo o exercício. Como você tem feito? Aí, para saber se tua atitude, ele fala aqui, que às vezes eu tenho dúvida como eu agir. E aí, o Santo Agostinho fala o seguinte, quando você estiver indeciso sobre o valor da tua ação, pergunte, como você qualificaria essa ação se você visse a outra pessoa fazendo aquilo que você fez? Se você, ela não poderia ser mais legítima em você do que na outra pessoa. Então, se você visse a outra pessoa fazendo aquilo que você fez, como você reagiria? Aquele marido que chegou e pegou a camiseta assim, falou assim, nossa, essa eu não gostei da cor. No outro dia ele falou para mim que a mulher dele estava muito chateada com ele. E aí eu falei para ele assim, e você imagina então, será que ela tem motivo para estar chateada? Claro que não. Então imagine se ela fizesse aquilo que você fez. Tá? Você preparasse uma festa para ela, comprasse um presente para ela e na hora H ela falar para você que não gostou da cor e não agradeceu pela surpresa. Ele falou, realmente a gente tem que ficar atento ao comportamento. A vida, gente, é comportamento. A vida é formada de pequenos para formar o macro. Às vezes a gente está buscando uma coisa lá longe, mas para chegar lá longe, é no dia a dia, é pequenos pedacinhos. A vida é feita de micro para formar o macro. Santo Agostinho coloca aqui, que aquele que tenha vontade séria de se melhorar, explore a sua consciência, questione, a fim de arrancar delas as más tendências, como arranca as más ervas de um jardim, como faz um balanço, que faça um balanço da sua jornada moral, como o mercador faz. A gente não trabalha tanto para ter lá na frente o sossego? Por que a gente não começa então a se trabalhar no dia a dia para levar para a próxima encarnação uma atitude melhor? Para que a gente possa subir um degrauzinho a mais na nossa evolução. Cabe a cada um de nós fazer isso daí. E cada um é livre para fazer isso daí. A gente tem a liberdade da plantação. O que eu tenho feito com os instrumentos? O que eu tenho plantado? Como eu tenho servido? E para encerrar, tinha um pai que ele era muito amoroso, muito carinhoso. Ele tratava muito bem o filho dele. E o filho dele era pequeno, estava na 3ª série, mas o pai estava sempre presente na vida do menino. E o pai estava trabalhando em casa assim, passando um pedido. O filho chegou, papai, vamos brincar? A vovó me deu uma bola, vamos brincar, dar um chute na bola lá fora? O pai falou assim, olha meu filho, o pai vai sim, me dá meia horinha, só para o pai terminar um pedido, depois a gente
vai jogar bola lá fora? Aí o menino falou, tá bom. E ele viu que o menino saiu meio chateado. Aí o pai pensou rapidinho, passou a mão numa revista, falou, filho, vem cá, ó, tá vendo aqui é o mundo, ó, tá vendo o mundo? E tinha o desenho do globo numa revista. Tá vendo aqui, ó, o papai vai pegar e vai estragar o mundo, vai cortar em várias tiras o mundo, vai fazer como se fosse um quebra-cabeça. Tá aqui o mundo estragado para você arrumar o mundo e o durex para você consertar o mundo. Então você vai consertando e vai colando. Enquanto você conserta, você fica aqui do lado do papai e o papai passa o pedido. Porque o pai pensou, meu filho está na terceira série, ele não sabe que país fica do lado de qual país, como que faz para consertar o mundo. Ele começou a terminar o pedido dele assim, 5 minutinhos o menino já estava lá. Papai, já arrumei o mundo. Aí o pai olhou e falou assim, meu filho, mas você já está aprendendo isso na escola? Que esse país fica do lado desse e tem esse oceano que passa assim, você já tem? Não, pai, eu não aprendi isso na escola. Mas a hora que o senhor levantou a revista assim, atrás tinha a figura de um homem. O que eu fiz, papai? Eu peguei e comecei a consertar o homem, porque a partir do momento em que eu conserto o homem, o mundo está consertado, o mundo está arrumado, né? Então tá aí, gente. Se a gente quiser um mundo melhor, se a gente quiser fazer com que as pessoas que estão com a gente tenham uma vida melhor, cabe a cada um de nós fazer a nossa melhora, né? O objetivo da melhora é a gente cresce levando para as outras pessoas a oportunidade de crescer. Que a gente possa levar para os nossos lares mais harmonia, mais paz, mais motivação, que a gente possa jogar aquela alegria e puxar outra pessoa para cima, né? Às vezes eu receitava para as outras pessoas, olha, perdoa, olha, trabalhe no bem, olha, seja mais amoroso. Agora não. Depois que eu li isso daqui, porque a diferença entre eu e vocês é que eu li o ponto antes. Fiz hoje o primeiro dia do exercício do Santo Agostinho, que eu possa fazer a minha transformação e através dela levar para as pessoas que estão junto comigo uma alegria, levar junto comigo uma motivação e uma gratidão pela vida. Queria agradecer a paciência que vocês tiveram comigo. Se essas palavras que eu falei para mim serviu para você em algum aspecto, eu fico muito contente que você possa ser servido desse exercício que o Santo Agostinho nos passou, né? Eu desejo que você tenha um ótimo final de noite, uma semana com bastante alegria, com bastante disposição pela superação e que cada um de nós possa ter certeza do amparo e da assistência de Jesus. Muito obrigado.